Agora... Opa, Petecão, governo, Henrique Afonso, vice e Bocalhon, senador. Olha, inclusive as colunas políticas dizem que o Bocalhon deve ser candidato ao Senado, hein? Você perguntou qual era a chapa dos sonhos. Eu não estou dizendo que nós estamos discutindo, né? Eu não tenho nenhum problema. Não serei candidato a senador, porque já sou senador e nem serei candidato a vice. Mas não tenho nenhum problema se entrarmos num acordo, tiver que apoiar o Bocalhon ou tiver que apoiar o Henrique, que eu acho que é um belo candidato, preparadíssimo. A vice o senhor não entra? Não, não sou candidato a vice. Muito. Sou candidato a governador do estado do Acre. Muito bem. E a deputada federal Antônia Lúcia, o senhor não colocou o PSC aqui, porque a Antônia Lúcia também foi recebida pelo deputado federal Márcio Bittar, estaria propensa a apoiar a pré-candidatura de Márcio Bittar ao governo e do PMDB, etc. Como é que fica a Antônia Lúcia? Não, eu tenho conversado muito com a Antônia Lúcia, uma relação muito próxima, não só com ela, mas com o esposo dela, o deputado Silas. O que ela me disse é que ela pediu um tempo para que ela pudesse fazer uma avaliação e ver qual é a decisão que o grupo dela, o grupo político, ela tem dois partidos, salvo engano, é o PSC e o PSC, eles têm dois partidos lá, PSC e eles têm dois PTC. 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 PTC e PSC. E ela pediu um tempo, que eu acho que é o tempo, eu tenho dito, Alain, que não tem tempo. O tempo é o tempo que for necessário. Ela tem que ver, e com certeza ela está vendo isso, o que é melhor para a aliança dela. Eu não tenho certeza que a Antônia Lúcia vai marchar na aliança com a nossa chapa. Porque é o que é melhor para ela. Uhum. Com certeza é o que é melhor para ela. Politicamente é melhor para ela. Melhor para ela, que com certeza facilita a eleição dela. Agora, se ela fizer a opção de ficar ao lado do Márcio, não tem nenhum problema, eu respeito a posição dela. Outra pergunta dos internautas está aqui, é a pergunta do Luziel Carvalho. Ele tem feito essa pergunta para todos os parlamentares que vêm ao Estado. Ele faz a pergunta do SIACRE, Sindicato dos Soldados da Borracha. Esse rapaz tem feito um trabalho maravilhoso. Pois é, ele pergunta exatamente sobre isso. Senador, como é que o senhor avalia a PEC 346, aquela aprovada na Câmara em novembro? Está no Senado. E que está no Senado como PEC 61. A categoria pode contar com seu apoio restrito na luta por melhorias nesta matéria no Senado, principalmente após a audiência pública ocorrida na CCJ do Senado, no dia 5 de dezembro. Ele também critica aqui a postura da deputada Perpétua Almeida, ele acha que a postura dela não foi adequada, ele chama até de vergonhosa na aprovação na Câmara, é a opinião dele, tá? E ele fala também sobre a desvinculação do salário mínimo da pensão dos soldados da borracha e do valor de R$25 mil. 25 Como é que o senhor pensa? 25 mil reais. Os 25 mil, que é o abono, e o salário deles, a aposentadoria deles, desvinculada do salário mínimo. Ô Alain, deixa eu te falar. Eu primeiramente queria parabenizar o Luziel. Esse rapaz tem um trabalho maravilhoso. Eu participei de uma reunião, o senador Aníbal. O senador Aníbal é o relator dessa matéria lá no Senado. E tem tratado com muita responsabilidade. Tem as minhas divergências com o Aníbal, mas nesse projeto aí do Soldado da Borracha, eu tenho conversado muito com o Aníbal e ele tem tratado isso com muita responsabilidade e com a cautela que é preciso. As pessoas queriam dar uma celeridade para que isso fosse votado. Tivemos lá no sindicato, eles pediram que nós fizéssemos um trabalho no sentido de não aceitar aquela proposta que veio da Câmara, porque na proposta da Câmara ele quer desvincular do aumento do salário mínimo e dar aquele abono. Então quer dizer que eles dão com a mão e tiram com a outra, entendeu? Esse é o entendimento do sindicato. Lógico, eles reivindicam uma proposta que está lá de 7 salário mínimo, isso foi divulgado na mídia, né? Isso já deu volta a muita gente que o soldado da borracha iria ganhar 7 salário mínimo. E isso não é verdade. A presidente Dilma disse que isso ela não faz. E o que está lá é uma proposta de abono, né, para que ele receba os 25 mil reais e desvincular o aumento do salário mínimo. Eu acho que essa proposta ela não é justa, ela não é correta. O Luziel sabe disso, já conversamos a respeito disso, já conversamos com o senador Aníbal. Agora, não adianta ficar criando expectativa em cima de situações que nós não temos. Eu acho que nós temos que continuar trabalhando com o sindicato, ouvindo o soldado da borracha e
tentar trazer uma proposta justa. Mas eu sou um que defendo a não desvinculação do aumento do salário mínimo, porque entendo que se desvincular, a inflação vai corroer o salário deles. O abono, na verdade, a pensão que os soldados da borracha recebem. Isso, em 1988, o Constituinte estabeleceu que a pensão dos soldados da borracha seria vinculada ao salário mínimo. Certo. Isso na Constituição de 88. Logo depois que a então deputada Vanessa Graziotin apresentou a PEC 556 na Câmara, ela propunha que se adequasse o salário, a pensão dos soldados da borracha aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial, que recebem 7 salários mínimos. 7 salários mínimos. Que daria uma pensão extraordinária. A presidente Dilma, aliás, os presidentes que vieram daí então, Fernando Henrique, Lula e agora Dilma, nenhum aceitou pagar os 7 salários mínimos. Se chegou a essa proposta na Câmara, que foi apresentada às pressas, inclusive com o nome do Arlindo Chinaglia. E passou 10 anos. Esse processo passou 10 anos. E agora eles aprovaram lá na Câmara e já queria que lá no Senado fosse já aprovado fosse aprovado imediatamente. E o sindicato não aceitou essa proposta. Porque desvincula do salário mínimo. E, quer dizer, vão receber R$25. É importante? É importante. Mas não pode desvincular o salário, porque senão, daqui 5 anos, numa projeção que o deputado Thaumaturgo fez, esse salário a pensão vai ficar corroída. Vai estar totalmente defasado. E aí esses soldados independentes vão estar recebendo um salário miserável que não seria justo por tudo que esses brasileiros que muito nos honram fizeram aqui pelo Brasil, aqui na Amazônia. Bem, gente, o nosso tempo está estourado aqui. Eu já agradeço que os nossos internautas por terem participado, colocado suas perguntas aqui. Essa questão dos soldados da borracha é muito importante. Muito importante. Senador, qual é o grande desafio da oposição em 2014? Eu acho que o grande desafio é que nós possamos aí fazer essa grande mudança. Eu acho que a oposição nunca teve uma oportunidade ímpar como vai ter agora, né? Por tudo isso que eu já disse, esse desgaste que o governo do Estado, por mais que tente maquiar, por mais que tente esconder, nós vamos ter a oportunidade na campanha de mostrar isso tudo de novo à população. Eu acho que a população, eu tenho andado muito, em todos os municípios, tenho andado aqui nos bairros da nossa capital, existe uma insatisfação generalizada. Nós sabemos que é difícil, que a mídia tenta passar para a população como se fosse uma situação, uma situação, como se esse Estado, nós vivêssemos num paraíso e não é verdade. Nós temos problema com a educação, nós temos problema com a saúde desse Estado, né? E nós temos que aproveitar essa oportunidade, a oposição, que eles pregam muito que a oposição está desunida. A oposição não está desunida. Eu não tenho problema nenhum com nenhum membro da oposição, graças a Deus. Eu defendo a tese que nós tenhamos mais de uma candidatura, 2 candidaturas. Mas isso acaba desunindo a oposição, essa disputa. Mas isso não é desunião, rapaz. Isso é uma estratégia política. E eu vou te dar um exemplo aqui muito claro. Olha, o Aécio Neves é candidato e ele defende a candidatura do Eduardo Campos, porque ele entende que se sair uma candidatura só, é difícil derrotar a presidente Dilma. Lá em São Paulo, o PT, no estado de São Paulo, o PT defende que saia mais de uma candidatura, porque se sair uma candidatura única, é difícil derrotar o governo do PSDB. E aqui, quando nós disputamos a eleição aqui, você lembra, com Bocalon, e nós tivemos o Tijolinho com outra candidatura. Perdemos a eleição por menos de 2%. Todo mundo falava, se o Tijolinho tivesse tido pelo menos 5% dos votos. Naquela época, todo mundo defendia as 2 candidaturas. Agora, nós defendemos mais de uma candidatura que é para tentarmos levar essa eleição para o segundo turno. Esse então é o grande desafio. E no segundo turno, vamos se unir todo mundo, se Deus quiser, e nós vamos derrotar o governo da Frente Popular. Gente, eu conversei aqui com o senador Sérgio Petecão. Obrigado, senador, mais uma vez. Sucesso para ti. Feliz 2014. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.